no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Nós estamos numa série de mensagens expositivas no Evangelho de Marcos e já pregamos 23 mensagens com a mensagem de hoje pela manhã. Estamos aqui no capítulo 6. Então, agora à noite nós vamos ler capítulo 6, do versículo 6, a parte B deste versículo, até o versículo 13. Pela manhã nós lemos do verso 1 ao 6, parte A, e agora nós vamos ler capítulo 6 do Evangelho de Marcos, a parte B, até o versículo 13, e esperamos em Deus que o Senhor nos agracie com a sua palavra sendo pregada com fidelidade. Então, você que está em casa, por favor, pegue aí a sua Bíblia, não fique disperso, pegue a sua Bíblia, sente, procura aí um lugar aconchegante para ouvir a palavra do Senhor, o que o Senhor tem para você nesta noite e para a sua família também. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 6, a parte B, até o verso 13, diz assim: Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecer aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliram muitos demônios e curaram numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir ao Senhor que nos ajude na exposição da sua palavra. Pai querido, a tua palavra foi lida e ela agora encontra-se aberta diante de nós para a nossa reflexão. E, Senhor, eu reconheço as minhas limitações, eu reconheço, ó Deus, que se o teu Espírito Santo, que inspirou esse texto, não estiver agindo em mim e através de mim, todo o meu esforço aqui será em vão. Então, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, da vida da tua igreja que está aqui reunida, de todos aqueles que nos acompanham através da internet, aqueles que futuramente terão acesso a esta mensagem. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e abre-nos a porta à palavra nesta noite. Que o teu Espírito Santo nos encha e assim nos traga discernimento, luz e intrepidez para ministrarmos a tua palavra e também contemplarmos as maravilhas da tua lei. É em nome de Jesus que eu te suplico, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Meus irmãos, hoje pela manhã nós tivemos a oportunidade de ver a ida de Jesus a Nazaré, Nazaré da Galileia, a sua cidade, a cidade onde ele viveu muitos anos da sua vida, onde ele trabalhou, onde ele exerceu ali a sua profissão. E neste episódio aqui, ele vem a Nazaré não para uma visita familiar, mas ele está indo a Nazaré como Messias, como Cristo, o enviado de Deus. Ali era uma visita messiânica, ali era uma visita
do Deus Todo-Poderoso, levando salvação, cura, libertação para aquela cidade, que na verdade era um vilarejo pequenininho, insignificante, que nem aparece nos grandes luminares da história, apenas aparece nos evangelhos, e mesmo assim, mesmo sendo tão insignificante, foi tão privilegiada em receber a visita do Senhor Jesus como Messias. Mas Nazaré rejeitou o Senhor. Nazaré foi preconceituosa, foi cética, rejeitou o Filho de Deus, rejeitou o nosso amado Salvador, por causa de preconceito. Ele era um carpinteiro, ele era filho de Maria, e eu fiz a ressalva de que quando eles dizem filho de Maria, eles estão fugindo à regra da época, porque o correto era dizer filho de José, porque na cultura judaica mencionava-se o pai e não a mãe. Mas quando eles dizem assim, olha, não é o filho de Maria, eles estão tratando com desdém, com desconfiança, com menosprezo. Eles estão colocando em xeque o próprio nascimento de Jesus. Sabe aquela história de que Maria engravidou? É uma história assim, mal contada. Acreditaram que foi por obra do Espírito Santo. Eles estão levantando isso. Eles estão desconfiando e com isso eles estão colocando em xeque a autoridade, a legitimidade do ministério de Jesus. Eles rejeitam Jesus de uma forma tão terrível. Mas o que é interessante, que apesar de Jesus não ter podido realizar milagres ali, a não ser curar uns poucos enfermos, como diz o texto aqui, impondo-lhes as mãos, aquilo ali não paralisou a obra. Aquilo ali não fez com que o Senhor Jesus, de repente, se frustrasse e dissesse assim, não vou mais pregar, não vou mais fazer a obra de evangelização. O texto diz que Jesus ficou assim, admirado com a incredulidade deles. Jesus, só existe 2 casos nos evangelhos onde Jesus fica admirado. É com a fé do centurião e com a incredulidade do povo aqui de Nazaré. Então ele admirou-se daquela incredulidade. Jesus é homem, 100% Deus, e como homem, ele admirou-se da incredulidade daquele povo. E isso aqui, meus irmãos, era extremamente perigoso, porque poderia frustrar o Senhor Jesus. Quem é que não ficaria frustrado? De repente você prega a palavra de Deus, você ensina a palavra de Deus, você está levando cura, libertação, transformação, uma nova vida, e você é rejeitado na sua casa, entre os seus parentes, entre os seus familiares e na sua própria comunidade. Quem é que não fica frustrado? Mas o texto diz que, apesar daquele episódio triste, o texto diz assim, contudo, e esse contudo aqui faz todo sentido, é uma adversativa que nos leva a refletir sobre o contraste entre o que aconteceu em Nazaré, o que está acontecendo em Nazaré e o que vai acontecer a partir de agora. Porque admirou-se da incredulidade deles, contudo, entretanto, a incredulidade deles, a rejeição deles, a atitude deles para com Jesus não vai paralisar a obra de Deus. Por mais que o homem seja incrédulo, por mais que o homem manifeste o seu ceticismo, a sua incredulidade, por mais que o homem tente colocar em xeque as coisas de Deus, ele não conseguirá, nunca conseguirá paralisar o avanço da obra de Deus. E louvado seja Deus por isso. Porque até hoje coloca-se em xeque o nascimento virginal de Jesus, coloca-se em xeque os milagres de Jesus, coloca-se em xeque a ressurreição de Jesus,
a autoridade e suficiência da Bíblia, coloca-se em xeque muitas coisas da fé cristã. Todo ano, por volta do Natal, sempre tem uma bomba aí, principalmente na grande emissora do nosso país, que está caindo, graças a Deus. Não é tão grande assim mais. Mas todo ano surge uma bomba. Descobriram uma tumba, uma caixa com os ossos, e suspeita-se que é do Jesus de Nazaré. Ou então acharam um manuscrito que põe em xeque toda a história dos evangelhos. Acharam o evangelho apócrifo. Ceticismo, incredulidade, liberalismo teológico, mas isso não consegue parar a obra de Deus. Nós precisamos agradecer a Deus por isso, meus irmãos. Porque mesmo debaixo da incredulidade de Nazaré, mesmo admirado com a incredulidade daquele povo, com o ceticismo daquele povo, com aquele povo colocando em xeque o seu próprio nascimento, Jesus, diz o texto, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Ele foi rejeitado aqui em Nazaré. O povo está colocando em xeque o seu ministério. Mas o que ele faz? Ele não paralisa a obra, ele vai ensinar em todas as aldeias, em todos aqueles vilarejos, em toda aquela região, em toda aquela circunvizinhança. Ele vai ensinar a palavra de Deus. Ele vai continuar ensinando. Ele vai continuar pregando. Foi para isso que ele veio. E aqui, meus irmãos, eu tenho uma observação para fazer para a igreja. Porque quando a gente olha para o Evangelho, nós vemos que Jesus veio como um mestre, como um pregador. O foco do ministério de Jesus é o ensino e não os milagres. É preciso a gente aprender isso aqui. João, quando batiza Jesus, Jesus sai dali do Jordão para pregar a palavra de Deus. Ele é ungido com o Espírito Santo e ele sai dali para pregar a palavra de Deus. Ele veio como um pregador. E um pregador é aquele que ensina a palavra de Deus. Por que eu estou colocando isso? Porque ainda hoje nós queremos dar ênfase a milagres, a coisas extraordinárias, ao sobrenatural, a curas. E eu não estou negando que o Senhor não faça isso hoje, mas o que eu estou dizendo é que mesmo no período apostólico, mesmo no período do ministério de Jesus, a ênfase é o ensino. Porque não adianta de nada alguém ser curado de um câncer, alguém receber um milagre na sua vida e ele não ter a palavra de Deus que transforma a sua vida, que lhe fala sobre Deus e que vai mudar completamente a sua história. Então, Jesus saiu a ensinar naquelas circunvizinhanças, porque era esse o seu ministério. O ministério de Jesus, o foco principal do ministério de Jesus era o ensino, e esse é o foco da igreja. Esse é o foco da igreja. A igreja não pode fazer outra coisa, não pode ter outra prioridade a não ser ensinar a palavra de Deus, doutrinar o povo, ensinar a palavra de Deus, proclamar a palavra de Deus. E aí diz o texto que quando ele faz isso, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar, diz que Jesus, provavelmente aqui, o texto não é muito claro, mas provavelmente quando ele parou essa caminhada, de ensino naquelas aldeias ali, então Jesus chamou os 12. O que está acontecendo aqui? Jesus está vendo, percebendo, lembre-se, ele é 100% Deus, 100% homem. Jesus percebeu que sozinho ele não iria conquistar ou concluir a obra. Ele precisava de auxiliares, de pessoas que pudessem pregar.
Jesus está vendo que existe uma rejeição, não só em Nazaré, mas em outros lugares. E aí Jesus agora vai chamar os 12 apóstolos, aqueles que ele já havia escolhido, já havia designado, e ele vai enviar esses 12 apóstolos, e com isso ele está ampliando o seu ministério, a missão. Ele está alargando a tenda. Ele não tinha condições de ir a todos os lugares que ele desejava ir. Ele não tinha condições de dar assistência a todas as pessoas que precisavam. Então, estrategicamente, o que ele faz? Ele chama os 12 e ele envia os 12 para proclamar o Evangelho. Ele continua pregando nas aldeias, nas circunvizinhanças, mas ele agora vai ampliar o ministério, enviando esses 12 homens, mostrando para nós que Jesus está sendo estratégico, está tendo uma visão missionária muito interessante, porque ele sabe que sozinho ele não iria conseguir. O texto é muito curioso porque diz assim: chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los. Existe uma conexão muito grande, meus irmãos, entre chamado e envio. Isso aqui é muito interessante. Vocação, chamado e envio andam juntos. São as duas linhas do trem, dos trilhos, que estão em cima dos trilhos. Jesus chamou os 12. E à medida que ele chama, ele também envia. Ele envia. O que estava acontecendo aqui? Se você olhar desde o início do Evangelho, Jesus começa a chamar homens. Ele chamou 4, depois ele foi chamando mais. E aí, quando você chega no capítulo 3, por favor, vá aí para o capítulo 3 do Evangelho de Marcos, que vai dar o nome desses 12. Que diz assim, Marcos capítulo 3, versículo 13, diz assim, olha o nome dessa turma aqui. Olha como é que diz. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Nós já ministramos isso aqui. Soberania de Deus no chamado. Ele chamou quem ele quis. A igreja é dele, a obra é dele, ele chama quem ele quer. Ele exalta quem ele quer. A liderança da igreja é escolha de Deus. Então ele chamou quem ele quis. E ele chamou para estar junto dele. E vieram para junto dele. O chamado é para ser um crente, um discípulo do Senhor Jesus. E aí diz o texto: então designou 12, e são esses 12 que ele vai enviar agora para pregar. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então, estes 12, agora, que já haviam sido escolhidos, que Jesus passou, pelo menos aqui, mais de um ano preparando eles, e não é que eles estão totalmente preparados, nós vamos ver que mesmo depois dessa missão aqui, que Jesus vai dar para eles, eles voltam, eles têm dificuldades doutrinárias, eles têm problemas, e Jesus precisa corrigi-los. Então eles estão num processo de formação para o envio. Só que, abrindo um parênteses, Jesus não mandou assim, de supetão. Eles já tinham estado com Jesus, eles já tinham ouvido, eles já tinham visto como Jesus trabalhava, eles já tinham feito
todo um seminário com o Senhor Jesus, na prática, no dia a dia. E aí o Senhor agora vai enviá-los para fazer a sua obra. Então, voltando lá para o texto de Marcos 6, olha como é que diz. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los. A pergunta é, por que 12? Por que essa insistência aqui no número 12? Por que Jesus está enviando 12? Nós já falamos lá atrás, mas eu vou só trazer aqui a memória dos irmãos. 12, porque ele está formando aqui o novo Israel. Assim como existiam 12 tribos e 12 patriarcas, o novo Israel, a igreja de Deus, ela está sendo formada exatamente com essas 12 colunas. E esses 12 são enviados para formar esse novo Israel, o Israel espiritual, o Israel de Deus. Não o Israel enquanto nação, mas o Israel espiritual de Deus. E é interessante que depois Judas vai perder, né, esse encargo aqui, nós sabemos. Vai acontecer a eleição de Matias, e aí o grupo dos 12 está completo. Mas e Paulo? Aí alguns querem dizer que houve um erro aqui na eleição de Matias. Não é que houve um erro, é que Paulo, ele foi escolhido como apóstolo para os gentios. E agora, o Israel de Deus, que é formado de judeus e gentios, ele é a igreja do Senhor Jesus. Então ele envia 12. E aí, à medida que ele envia esses 12 para pregar, diz assim, algumas coisas que são interessantes para nós. Primeiro, ele envia de 2 a 2. E a pergunta é, por que ele está enviando de 2 a 2? Se você ler Eclesiastes, diz que é melhor serem 2 do que 1. Porque quando um cair, o outro levanta. Você ajuda, existe cooperação, existe ali uma ajuda mútua. Então, alguns estudiosos querem dizer que ele enviou de 2 em 2, exatamente por isso, para que um esteja ajudando o outro. Porém, a explicação mais sensata que eu acho que explica isso aqui, é que Jesus está enviando de 2, porque na lei, se você pegar a lei do Antigo Testamento, dizia que o testemunho de 2 é que é verdadeiro. Então não podia ser uma testemunha só. E Jesus está enviando estes homens como testemunha sua, de tudo aquilo que eles ouviram, que eles viram, que eles aprenderam com o Senhor Jesus, eles vão agora testemunhar. Eles são apóstolos, eles são enviados, eles estão debaixo da autoridade do Senhor Jesus, eles têm a procuração para falar em nome de. É por isso que não existe mais apóstolos hoje, porque o apóstolo tinha que ser comissionado pessoalmente pelo Senhor Jesus, o apóstolo tinha que ter visto o Senhor Jesus, o apóstolo tinha que ser instruído pelo Senhor Jesus. Então, ele está enviando de 2 em 2, porque no contexto judaico, o testemunho de 2 é que era tido como verdadeiro. Uma pessoa só falando não significava absolutamente nada do ponto de vista de um testemunho legal. Então não é só cooperação, mas é testemunho. Então eu acho que aqui está mais certo. Mas diz também que ele enviou de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre espíritos imundos. Autoridade. Meus irmãos, isso aqui é muito importante. Eu já dei um toquezinho, mas é preciso a gente ressaltar. O que é um apóstolo? E por que nós não acreditamos, nós não defendemos que existem apóstolos hoje? Apóstolo é aquele que tem a autoridade dada por Jesus de representá-lo. Quando um apóstolo chega, é Jesus que está chegando. Quando um apóstolo fala, é Jesus que está falando.
O único mestre da igreja, o único doutrinador da igreja, ensinador da igreja, é o Senhor Jesus. Não pode ser outro, não pode ser um homem qualquer. Então, quando aqueles apóstolos saíram pregando, expulsando demônios, realizando sinais e maravilhas, eles estão indo em o nome de Jesus, com a autoridade dada por Jesus. Eles são os representantes legais do Senhor Jesus. Então, quando eles falam, quando eles estendem a mão, quando eles curam, quando eles libertam, é o Senhor Jesus que está fazendo. Daí eles vão fazer as mesmas obras que o Senhor Jesus fazia e até mais. Está dando para os irmãos entenderem? Então, não existe apóstolos hoje. Pastor, então, por que o senhor está pregando se o senhor não é Jesus? Eu estou pregando porque eu estou pregando um livro apostólico e estou pregando a palavra que é do Senhor Jesus. A autoridade não é do pastor, a autoridade não é do pregador, a autoridade é do texto sagrado que foi inspirado por Deus, que foi escrito, no caso o Evangelho de Marcos, foi escrito a partir das memórias de um apóstolo, que é Pedro. Então, o que está aqui registrado no Evangelho de Marcos é o que Pedro ouviu, o que ele viu, o que ele aprendeu de Jesus. Então, ele passou para Marcos, Marcos registrou, e hoje nós estamos aqui expondo não a palavra do pastor Diogo, que a palavra do pastor Diogo não tem nenhum valor. Nenhum valor. Nós temos que expor a palavra do apóstolo que ele recebeu do Senhor Jesus. Isso é que é pregar. Isso é que é o Evangelho. Não é a palavra do pastor, do presidente, da profeta, do líder. Não, é a palavra de Jesus. Por isso, meus irmãos, que, por exemplo, a minha Bíblia aqui, a versão atualizada, da letra maior aqui, ela tem um detalhe que é totalmente herético. As palavras de Jesus em vermelho. Você já viu isso? Está aqui, ó. As palavras de Jesus em vermelho. As palavras de Jesus em vermelho. Não. Todas as cartas de Paulo são palavras de Jesus. As cartas de Pedro, as cartas de João, o livro de Apocalipse, toda a Bíblia é palavra de Jesus. Senão ela não tem autoridade. Senão ela não tem autoridade. Então, Jesus é quem concede essa autoridade. Essa autoridade que o apóstolo tinha, que os pastores, os presbíteros, os pregadores têm hoje, a autoridade não está neles. A autoridade é delegada pelo Senhor Jesus. Ela foi delegada por ele. E diz o texto aqui que Jesus deu autoridade a eles sobre os espíritos imundos. Eles vão fazer as mesmas coisas que Jesus fez e eles vão começar exercendo autoridade sobre os seres espirituais. Capítulo 5, Jesus manifestou a autoridade dele sobre a natureza, sobre os espíritos imundos, sobre as doenças, sobre a própria morte. Jesus manifestou a autoridade nas mais diferentes áreas e os apóstolos vão fazer o mesmo. Então, o apóstolo é aquele que tem autoridade para expulsar demônio, que tem autoridade para curar os enfermos, que tem autoridade para ressuscitar mortos, que tem autoridade dada por Jesus, porque quando ele chega, é o Senhor que está chegando. É o Senhor que está chegando. O Dr. Russell Shedd diz que a palavra apóstolo, e essa instituição apóstolo, ela vem de uma instituição lá do Antigo Testamento, dos judeus, chamada Shaliá, o procurador. Quando eu passo uma procuração para André, André pode fazer tudo em meu nome. Tudo em meu nome. Ele vai tomar todas as decisões e a decisão que ele tomar foi eu que tomei, porque eu passei a procuração. E isso só os 12 e Paulo. Mais ninguém. Todos os apóstolos hoje, aqueles que se dizem apóstolos, nesse sentido aqui de enviados com essa autoridade, são falsos apóstolos. E eu diria até instrumentos de Satanás. É claro que a palavra apóstolo também quer dizer enviado. Num certo sentido, toda aquela pessoa que vai pregar o evangelho
é um apóstolo, mas não no sentido dos 12. Então Jesus deu autoridade para eles. Eles vão fazer a mesma coisa que Jesus fazia. Só que ele dá também algumas instruções para estes homens. Qual é a instrução? Ordenou-lhes. Ele deu autoridade, mas ele dá também uma ordem para aqueles homens. Ele continua sendo o Senhor. Ele continua sendo o Senhor. Ele continua sendo o dono da obra, o cabeça da obra. A obra é dele, não é do homem. Então, ele ordena. O que ele ordena? Se a obra é dele, se o ministério é dele, e ele está transferindo para esses homens a autoridade, ele vai dizer como eles devem pregar, como eles devem ir, o que eles devem fazer, o que eles não devem fazer. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. Isso aqui é muito interessante, porque o que Jesus está colocando aqui para aqueles homens é algo que chama muito a nossa atenção. Porque Jesus está dizendo, olha, vocês vão fazer a obra missionária, eu estou dando autoridade para vocês, para expelir demônios, para curar, para realizar os sinais e as maravilhas que eu fiz e faço, mas eu quero dar uma ordem para vocês. Vocês não vão levar nada além do necessário para a obra missionária. Além do necessário. Vocês não vão levar 2 túnicas, 2 sandálias, vocês não vão levar um saco para dormir, vocês não vão levar nada além do necessário. E os estudiosos, eles debatem muito o que isso aqui significa e principalmente qual a aplicação que isso aqui tem para os dias de hoje. Porque, com certeza, eu não tenho só 2 vestes, eu tenho mais. O que estava acontecendo aqui? Lembre-se que o contexto é um contexto de incredulidade. Não era só Nazaré que manifestava incredulidade, não. Incredulidade é algo que faz parte da natureza humana. Da natureza humana, caída, depravada. E aqueles apóstolos, eles estavam sendo enviados pelo Senhor Jesus para pregar ali na Galileia e por todas aquelas circunvizinhanças. E eles precisavam agir de tal maneira que não dessem nenhum motivo para maledicência. Eles não podiam ser tropeço para a obra missionária. E se eles esbanjassem qualquer coisa, isso poderia ser motivo para a obra ser travada. Então Jesus diz, olha, vocês vão levar o necessário. Nada levasse para o caminho, exceto um bordão. Tem uma questão aqui que no Evangelho de Mateus diz que eles não deveriam levar o bordão ou mesmo a sandália. E a melhor explicação que eu encontrei para essa aparente contradição é que ele está dizendo que não levasse 2, mas apenas um. E a palavra bordão aqui, Mateus disse que não levasse, mas aqui ele está dizendo que leve, é porque bordão aqui seria uma espécie de uma bengala para o apoio, era muita caminhada. Então era uma bengalazinha, não era um bordão, uma coisa bem torneada, não, era uma bengalazinha. E ele diz assim, não levem, exceto um bordão, uma bengalazinha, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias ou apenas com uma sandália e não usassem 2 túnicas. Ou seja, eles tinham que levar só o necessário. Então, primeiro, para não dar motivo de tropeço, de escândalo, de maledicência. Segundo, por que eles tinham que levar só o necessário? Porque eles tinham que aprender a depender exclusivamente de Deus. Eles estavam sendo chamados
comissionados pelo Senhor, eles estavam sendo revestidos de autoridade, e quando eles saíssem para pregar, eles tinham que depender exclusivamente de Deus. Não leve nada além do necessário, e vocês dependam exclusivamente daquele que é o provedor da vida de vocês. Quer fazer a obra missionária, meu querido? Então, você vai depender exclusivamente de Deus. Meus irmãos, qual a importância disso aqui para nós? É uma importância muito grande. É claro que esse texto aqui tem um aspecto histórico, cultural. Quem aqui usa bordão? Quem aqui usa túnica? Quem aqui usa sandálias naquele estilo do povo judeu? É claro que não. Mas o que o texto passa para nós como princípio é que nós que queremos fazer a obra de Deus, principalmente os obreiros, os missionários, aqueles que estão à frente da obra do Senhor, eles precisam aprender a depender exclusivamente de Deus. E aí, quando você está sendo avaliado para a obra missionária, por favor, tenha cuidado para você não estar confundindo as coisas. Porque tem gente que pensa que fazer missões é turismo. Até porque missionário para a Europa é assim, ó. Agora, para a África, para outros lugares, aí falta missionário, falta obreiro. Para ser missionário, meu irmão, em Curitiba é uma besta, não é não? Agora, para ser missionário no sertão, no interior, e aí? Então, isso aqui, Jesus está trabalhando o coração dos discípulos, dos apóstolos, e o meu e o seu coração. Por que nós nos envolvemos com a obra missionária? O que nós queremos quando nós estamos almejando ou se envolvendo com a obra missionária? Não tenha dúvida, meus irmãos, que hoje é um bom negócio. Tem muita gente querendo ir para o seminário, não é porque quer ser pastor, mas ele quer ir para o seminário porque ele acha que o ministério é uma profissão, entre aspas, fácil, que ele vai ganhar dinheiro, que ele vai ganhar fama, seguidores no YouTube, destaque, que ele vai ser mestre, doutor, que daqui a pouco ele vai estar nos Estados Unidos. Ele não está preocupado com a obra. Ele não está preocupado em viver a obra de Deus. Para ilustrar isso aqui, já que ele está presente com a devida autorização que eu sei que ele me dá, o nosso pastor que está aqui presente, o pastor Enoque, quando ele foi contactado para vir aqui para Pirangi, ele tinha fundado essa congregação, quando era pastor no Alecrim, e terminando o pastorado no Alecrim, ele foi ser pastor em Itabuna, na Bahia, não é isso, pastor? E ele estava lá em Itabuna ganhando muito bem, salário bom, com todas as despesas pagas, com tudo do bom e do melhor. E de repente o pastor Edinaldo liga para o pastor Enoque e diz: olha, a nossa congregação aqui de Pirangi, com 20 e poucas pessoas, pastor? Olha aí, 40 pessoas. 40 pessoas. A congregação aqui está fazendo um convite para o senhor vir ser pastor aqui. E aí o pastor Enoque disse assim: quanto é o salário? Tem salário? Ele disse: não tem salário. E a casa para morar? Tem uma, mas não está legal não. E o pastor Enoque, mesmo nessas condições, ele veio para cá. E para ele ser pastor dessa congregação, a Igreja das Rocas convidou ele para dar assistência lá um final de semana, dando um salário mínimo para ele. E o pastor veio para cá, fez um desafio àqueles 40 irmãos, de que ele viria para cá com uma única condição: de que todos os irmãos fossem fiéis nos seus dízimos e nas suas ofertas. E aí a congregação fez um trato com o pastor Enoque: olha, pastor, o que entrar, a gente tira as despesas, o restante é do senhor. Chegou um momento que o pastor chegou para o conselho e disse assim: meus irmãos, eu quero que vocês baixem aqui, porque eu já estou ganhando mais do que todo mundo na igreja, e isso não está correto. Então eu quero que vocês baixem o meu salário.
Para você que está assistindo, que acha que todo pastor é ladrão, talvez você está precisando ouvir algumas histórias como essa. O pastor veio para cá sem salário, sem perspectiva, dependendo única e exclusivamente de Deus. E é assim a nossa vida, meus irmãos. A nossa vida como obreiros, como ministros, como pregadores da palavra de Deus, não pode ser movida por causa do tamanho do salário que nós ganhamos, da roupa que nós vestimos, do carro que nós andamos. Não pode ser. Nós temos que depender única e exclusivamente de Deus. Uma vez eu disse aqui no conselho da igreja: meus irmãos, vocês estão achando que são vocês que me sustentam, ou é a igreja do Pirangi que me sustenta, que paga o meu salário? Quem me sustenta é Deus, meu irmão. E Ele vai usar a igreja do Pirangi, Ele vai usar outra igreja, Ele vai usar o incrédulo, Ele vai usar quem Ele quiser. Quem me sustenta é Deus. E a gente tem que ter essa consciência, meus irmãos, da nossa vida. Tem que ter. Quando eu fui para o seminário, quando eu passei no vestibular para ir para o seminário, o pastor Enoque entrou com um documento no presbitério pedindo uma ajuda do presbitério para me enviar para o seminário. E o presbitério, na época, negou a ajuda. Disse que não tinha condições de pagar o meu curso, que já tinha 2 seminaristas e algumas dificuldades do presbitério, não tinha condições de pagar. E o pastor Enoque chegou para mim e disse: e aí, meu filho, você quer ir mesmo para o seminário? Eu disse: pastor, eu vou. Vou depender de ajuda dos irmãos, mas Deus vai sustentar. Eu ganhava aqui de Pirangi R$1.000 que dava para sustentar minha família. Então eu deixei minha família aqui em Natal e pelo menos a feira deles estava garantida. Só que o curso no seminário, só a mensalidade, a parte acadêmica, era R$850. Mais a hospedagem, que era mais 800, mais passagem toda semana para Recife, indo na segunda e voltando na sexta-feira. Humanamente falando, meus irmãos, eu não tinha a mínima condição. Mas eu disse: eu vou dependendo de Deus. É Deus quem vai me abençoar. Eu vou dependendo do Senhor. O pastor Enoque foi ministrar a ceia no Guarapes, e depois do culto ele me chamou assim na cozinha, lá da congregação, para não fazer na frente das pessoas, e é assim que a gente tem que fazer, para que a glória seja só de Deus. Ele não me pediu para contar isso aqui. O pastor Enoque me chamou na cozinha, lá do Guarapes, depois da Santa Ceia, e disse assim, abriu a carteira, tirou R$200 e disse assim: essa aqui é a primeira oferta de muitos que virão, de muitas que virão, e não tenha dúvida que Deus vai abençoar você. Era o dinheiro que ele tinha na carteira, porque eu vi quando ele abriu a carteira. Deus levantou pessoas, grupos. Aqui na igreja, o presbítero Tiago Mesquita juntou um grupo de irmãos. Na congregação nós tínhamos um grupo de irmãos. A minha conta foi divulgada, pessoas depositavam dinheiro. Chegou momentos, irmãos, de aperto, porque Papai do Céu tem hora que Ele deixa a gente assim: e agora? E agora? Teve um dia no mês de julho que a mensalidade duplica. Eu não voltei para o seminário. E eu estava em casa e o pastor Romeu ligou para mim. Ele tinha entrado em contato com o seminário, perguntou por mim. O diretor disse: rapaz, ele não voltou. Ele está com um débito aqui, eu acho que é por isso que ele não voltou. O pastor Romeu ligou para mim e disse: você está onde? Eu disse: estou em casa. Ele disse: por que você não foi para o seminário? Eu disse: pastor, não deu certo para eu ir essa semana não. Eu tinha um voto com Deus, que eu não contava para ninguém o que eu estava precisando. Não era orgulho não, é porque eu queria que Deus abençoasse sem que eu estivesse mendigando, como muitas vezes é a fama do seminarista. Então eu digo: eu não peço dinheiro para ninguém. Então eu disse: pastor, é porque algumas coisas, mas está tudo tranquilo, semana que vem eu vou. Ele disse: tenha vergonha, rapaz, passa aqui em casa e eu tenho uma benção aqui para você, você vai para o seminário hoje, não perca a semana não, porque 3 faltas você é reprovado. E eu passei lá e o pastor me deu exatamente o dinheiro da mensalidade do mês para que eu fosse. Eu ia pregar nas igrejas, um dia eu estava devendo no final do ano, que é duplicado de novo. Eu fui pregar numa cruzada aqui em Felipe Camarão, e quando terminou o culto, eu tinha pregado na cruzada,
um presbítero chegou para mim e disse assim, já me chamava de pastor, ele disse assim, pastor, o que o senhor está precisando para o seminário? Eu disse, rapaz, eu tenho um voto com Deus que eu não diga assim o que eu estou precisando, não. O que vier é bênção, manda mais Jesus, né, pastor? Enoque 1:1, manda mais Jesus. E ele disse assim, toma aqui, botou no meu bolso. Eu nem olhei, porque eu digo, eu não vou nem olhar, até porque ficava feio, né? Quando eu cheguei em casa, que eu abri o envelope, exatamente o valor que eu estava precisando no final do ano. Deus fez coisas extraordinárias, meus irmãos. Eu estou contando isso aqui para dizer para você que quando nós dependemos única e exclusivamente de Deus, Deus não fica devendo nada a ninguém. Deus não nos envergonha. Então o Senhor está ensinando isso para aqueles discípulos, dizendo assim, dependam exclusivamente de mim, leve só o necessário e pronto. E Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de você. Quando você vê alguém exigindo alguma coisa, meu irmão, um pastor, por favor, você que está assistindo aqui, um pastor que exige dinheiro da igreja, um pastor que exige, que fica com exigência para a igreja, ele já está desqualificado para o ministério. Esse é um lado da questão. No dia que você vê um pastor fazendo questão por dinheiro, fazendo questão por isso, por aquilo outro, está desqualificado. O outro lado, para não ficar só um lado, o outro lado é que a igreja não pode ser mão de vaca. O pastor come, viu? O pastor precisa comprar uma roupa. Os filhos de pastor e a esposa do pastor precisam também comprar a sua roupa, ter o seu alimento. O pastor precisa de uma casa. O pastor precisa de um transporte. Por que o seu filho pode ter plano de saúde e estudar em escola particular e o filho do pastor não? Por que você pode ter um carro 0 quilômetro e o pastor, se ele comprar, ele está roubando ou ele está esnobando? Por quê? Então, são dois lados da moeda. De um lado, o pastor não pode exercer o ministério por causa disso. De outro lado, se a igreja pode, ela tem que pagar um bom salário para o pastor e dar uma boa condição para o pastor, porque é vergonhoso uma igreja que tem um padrão elevado e o pastor está lá embaixo. É vergonhoso isso. E eu sei o que eu estou dizendo aqui. Tem igrejas, mão de vaca, miserável, que pagam um salário indigno para o pastor. E muitas vezes ele está ali na labuta, tendo que exercer outra profissão, porque a igreja não valoriza. Eu dou graças a Deus porque não é o nosso caso aqui. Dou graças a Deus. Não estou dizendo isso por causa da nossa igreja. Eu sou muito bem tratado aqui na nossa igreja. Em nome de Jesus. Mas caminhando aqui para a conclusão, diz o texto, e recomendou-lhes, quando entrardes em alguma casa, permanecer aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. 2 pontos aqui interessantes. Primeiro, uma questão cultural. Quando eles entrassem em alguma casa, eles deveriam ficar ali. Qual é o ponto aqui? Era muito comum no contexto judaico a hospitalidade. O judeu, ele tinha a hospitalidade como uma regra para a vida deles. E principalmente quando se tratava de pregadores, de mestres, de itinerantes. Então, eles chegavam naquelas cidades, por isso que eu disse que o texto tinha um aspecto cultural. Quando Jesus disse, leve só o necessário, eles deveriam levar só o necessário. Primeiro, por uma questão de não dar espaço para maledicência. Segundo, para depender única e exclusivamente da providência de Deus. E terceiro, porque no contexto daquela época, as famílias acolhiam os pregadores, acolhiam os obreiros, acolhiam os mestres. Eu não sou velho, meus irmãos, eu sou um boy, mas eu ainda alcancei na igreja, eu cheguei na igreja em berço, né? Então, eu alcancei na igreja que, por exemplo, quando um pregador, um conferencista vinha para a igreja, você não botava em hotel, ia para a casa dos irmãos. E é uma honra receber o homem de Deus na sua casa. Hoje, a gente apela e aí, como não tem resposta, tem que botar no hotel e tem uma despesa grande. E às vezes eles mesmos não gostam. Porque no hotel você fica sozinho, você fica desfocado. O pregador, um pastor, quando ele vem, ele gosta de ficar numa casa.
de poder conversar, de poder compartilhar das coisas de Deus. Então era muito comum no contexto judaico a hospitalidade. Só que Jesus dá uma dica para eles: olha, quando vocês entrarem numa casa, fica ali. No texto de Mateus, nos demais evangelhos, vai dizer: vocês ficam ali, come de tudo que bota na mesa, não muda de casa. O que Jesus está fazendo? Ele está tratando os discípulos. Olha, vocês vão sair pregando, aí vocês, de repente, uma irmãzinha humilde, pobre, uma pessoa simples daquela região, diz assim: fica aqui em casa, vamos almoçar aqui em casa. Aí o obreiro, legal. Aí, 10 minutos depois, outra pessoa diz assim: vem aqui para casa, vamos o almoço lá em casa. Aí o obreiro diz: opa, lá vai ser melhor, é uma casa mais rica, eu vou para lá. Jesus: não faça isso, isso vai ser um entrave para a missão. Então, na casa que vocês entrar e que der guarida para vocês, fica ali, não vá para outra casa, fique ali. Isso era tão importante, meus irmãos, que a igreja primitiva, ela imitou isso aqui, até porque o contexto judaico. Só que no segundo século, terceiro século, isso aqui foi deturpado. E por isso que as igrejas não praticam mais a hospitalidade como no primeiro século. E a Bíblia diz que lá no primeiro século, alguns, sem saber, hospedaram anjos de Deus. O que aconteceu no primeiro século? Alguns obreiros, e é isso que Jesus está alertando aqui, alguns obreiros saíam para pregar o evangelho. Sabe aquela turma, ainda tem hoje, Elaine com certeza já viu muito essa história, ela vem de um contexto, que isso é muito interessante. Sabe aqueles missionários ambulantes que estão vivendo pela fé, que passam o dia andando nas casas e comendo de casa em casa e se hospedando? No início da igreja, na história da igreja, a gente vê já isso aqui. O cara ficava numa casa, aí ele passava uma semana, 15 dias, um mês, comendo, bebendo e dizendo que está fazendo a obra de Deus. Aí no segundo século surgiu um documento chamado Didaquê, que é o ensino dos 12 apóstolos, que nós sabemos que não foram dos apóstolos que escreveram, mas é um documento histórico. Tem para vender ou para baixar no Google aí, você baixa. Didaquê, o catecismo dos primeiros apóstolos. Sabe o que dizia lá no Didaquê? Uma regrazinha bem legal que a gente hoje precisa colocar em prática, ainda hoje. Dizia lá o seguinte, que quando um pregador, alguém que se dizia apóstolo, que tinha muitos, um obreiro, um pregador itinerante, ele saía para pregar nas cidades, ele chegava numa cidade, a igreja deveria receber ele e os irmãos davam hospedagem para ele, imitando a cultura judaica e o amor cristão. Só que o Didaquê diz assim: primeiro, ele só pode ficar até 3 dias. Passou de 3 dias, considere ele como um falso profeta. Mais de 3 dias, falso profeta. Segundo, se ele pedir dinheiro para si, pode considerar um falso profeta. Expulse ele. Ele era expulso, às vezes, da cidade. Meus irmãos, como a gente precisa aprender isso hoje? Porque tem um bocado de obreiro aí dizendo que está vivendo pela fé, que deveria arrumar uma lavagem de roupa. Que deveria, quando chegasse, que se hospedasse na casa dos irmãos, os irmãos deveriam dizer assim: rapaz, tem um capinzinho ali para você limpar o muro, tem alguma coisa para você fazer, porque muitas vezes a igreja é muito ingênua. Aqui na nossa igreja nós já tivemos pessoas que sugam da igreja, que tiram da igreja, do povo simples, do povo humilde, do povo ingênuo, crédulo. Tem pessoas, meus irmãos, que não faz nada na igreja, nada. Sabe o que é nada? Não ajuda no departamento infantil, não ajuda em nada, nada. Tem talento para fazer. Poderia ajudar no louvor, poderia ajudar no departamento infantil, poderia ajudar na portaria, poderia fazer tanta coisa. Não faz nada. Agora, para tirar da igreja, aí, inclusive, tem a boca grande para falar. E a igreja precisa ter cuidado com isso. É por isso que aqui, por exemplo, a junta diaconal, a gente dá a cesta básica, a cesta do amor. Mas a gente não cria filho barbado, não.
a gente dá uma vez, dá duas, a gente muitas vezes ajuda financeiramente. Agora, se a gente notar que o cara está querendo se escorar na igreja, rua, meu querido, rua. Aqui não. Então, sabedoria. Então, Jesus disse, quando vocês entrar, fica ali, não vá para outro lugar. E se alguém não receber vocês, aí tem outro aspecto aqui, ele diz, se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao saíres dali, sacudir o pó dos pés em testemunho contra eles. O que era isso aqui? Um judeu, quando ele andava numa região de gentil, e ele voltava para Jerusalém, ou voltava para a sua terra, antes dele entrar na cidade, ele tirava as sandálias, batia o pó dos pés. Por quê? Porque ele não queria trazer até mesmo a poeira lá de fora, dos gentios, dos pagãos, para dentro da comunidade judaica, porque isso poderia até impedi-lo de adorar no templo, de sacrificar ao Senhor. E aí o que Jesus está dizendo? Quando vocês saírem para pregar, e eles estão pregando para judeus e gentios, quando vocês saírem para pregar, na casa que vocês forem recebidos, fica ali. Mas se em algum lugar vocês não forem recebidos, não quiserem ouvir vocês, quando vocês saírem dali, vocês vão agora fazer a mesma coisa que os judeus fazem com os pagãos. O quê? Vocês vão sacudir o pó dos pés. Vocês vão sacudir o pó dos pés. E isso era o quê? Considerar eles pagãos e dignos do juízo de Deus. Quando eles faziam isso, eles estavam dizendo assim, olha, vocês tiveram a oportunidade de ouvir o evangelho e vocês não quiseram. Então agora nós vamos sacudir o pó dos pés e agora é vocês e Deus. O juízo de Deus é certo sobre vocês. Você já pensou que coisa séria isso aqui? Vocês, por mais que vocês se digam judeus, vocês são pagãos, vocês não passam de pagãos. E aí o texto conclui, então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Essa era a pregação, arrependimento, conversão, mudança de vida, volta para Deus. Isso é o evangelho, meus irmãos. Evangelho não é carro novo, não é casa nova, não é casamento. Evangelho não é isso, evangelho é arrependimento, mudança de vida, volta para Deus, conversão. É isso que a gente tem que pregar. E tem pessoas que passam anos e anos nas igrejas e não escutam o evangelho. Ela ouviu tudo, autoajuda, ela ouviu toda a enxurrada de psicologia barata que é colocada nos púlpitos da igreja, de forma desonesta, porque nem é psicologia, nem é teologia. Porque às vezes o cabo é ruim nas duas coisas. Então, eles pregaram arrependimento, mudança, e também expeliram muitos demônios, curavam numerosos enfermos, ungindo com óleo. É interessante que esse texto aqui tem a polêmica do óleo, porque só tem 2 textos no Novo Testamento que falam da unção com óleo. Aqui, em Marcos 6 e em Tiago 5. E o óleo, no contexto bíblico, ele era usado com 3 propósitos. E eu não vou entrar em detalhes, porque nós já ministramos isso aqui, quando ministramos a carta de Tiago. Você pode ir no canal da igreja e pegar lá a mensagem. Mas tinha 3 propósitos. O primeiro propósito era medicinal. O óleo era colocado nas feridas, para curar feridas. Então, muitas vezes é usado na Bíblia como instrumento medicinal. Segundo, o óleo na Bíblia era usado como cosmético. Então, passava-se óleo para dar um brilho maior no cabelo, dar aí uma ajeitada na pessoa, então usava-se óleo. Terceiro lugar, e é esse o uso aqui, o óleo era usado na Bíblia como símbolo da graça de Deus, do poder de Deus, da ação do Espírito Santo, da autoridade que vem da parte do Senhor. Então, os reis eram ungidos com óleo, os sacerdotes, os profetas eram ungidos com óleo. E aqui, os apóstolos, eles saem pregando e eles estão ungindo com óleo e curando os enfermos em o nome do Senhor. Então, aqui não é medicinal, como alguns querem dizer, até teólogos reformados, nós não seguimos essa linha, que quer dizer, não, o óleo é o seguinte, você ora e dá a dipirona. Era a mesma coisa do óleo no Antigo Testamento. Sim, tinha esse aspecto, mas o texto não está dizendo isso. As curas aqui eram
sobrenaturais, milagrosas, extraordinárias. Então, o óleo aqui é um símbolo. É claro que o poder não está no óleo. O óleo aqui é um símbolo da ação de Deus, do poder do Espírito Santo de Deus. Também não é a extrema-unção católica, porque no contexto católico eles ungem com óleo para a extrema-unção, a unção dos enfermos, porque está preparando para a morte. Aqui não, era para a cura. Então não tem nada a ver com a extrema-unção católica. Na igreja presbiteriana, esse assunto tem sido muito debatido. Houve um período que o Supremo Concílio proibiu a unção com óleo nas igrejas. Entraram com um recurso no Supremo Concílio, e o Supremo Concílio, o último, decidiu que essa questão do óleo ficava a critério dos pastores e dos conselhos, e que era preciso ter cuidado com abusos, porque precisa ensinar para a igreja que o poder não está no óleo, que a eficácia não está no óleo, mas que aquilo ali é pura e simplesmente um símbolo da ação de Deus na nossa vida. Entraram de novo com recurso, esse assunto está sendo discutido, mas eu faço como Lutero, a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Os nossos símbolos de fé dizem que os concílios podem errar, e erram. E entre um concílio e o irmão de Jesus, Tiago, e Marcos escrevendo aqui, eu fico com a Bíblia. Então, se o Supremo Concílio proibir a unção com óleo, eu fico com a Bíblia. Eu vou ficar com a palavra de Deus, porque a minha consciência tem que estar cativa à palavra de Deus. Agora, é claro, não tem nada de mágico, de milagroso, não no óleo em si. É simplesmente um símbolo. Pode ser usado, como também não pode ser usado. Vai depender da ocasião. Agora, é claro, quando Tiago vai falar sobre a unção com óleo, tem algumas regras. É o enfermo que pede, são os presbíteros que vão lá ungir, não é uma coisa pública, é algo privado. Então, Tiago já começa a colocar algumas regras por causa dos abusos que podem acontecer. Hoje, meus irmãos, esse negócio de óleo é complicado. Você vê gente aí ungindo com óleo à torta e à direita, e é um negócio sério, tá bom? Eu concluo com algumas aplicações para nós de forma bem rápida. Primeiro, o que esse texto nos ensina? Há uma missão a ser feita. Ainda existe muita incredulidade, ainda existe muito ceticismo, ainda existe muita gente precisando ser alcançada pela palavra de Deus. Nós não temos apóstolos hoje, no sentido dos 12, mas nós somos enviados também. Todo aquele que é chamado, ele é enviado. Pode não ser como um apóstolo no nível dos 12 e de Paulo, mas todos nós somos comissionados para pregar o evangelho, para levar a palavra de Deus. Aí a minha pergunta é: você tem feito isso? Você tem enfrentado a incredulidade, o ceticismo, esse mundo tenebroso, levando o evangelho? As suas redes sociais, você prega a palavra, você leva a palavra nas suas redes sociais, para a sua família, para os seus parentes, para os seus vizinhos, você leva a palavra. O Senhor lhe chamou, e só tem um motivo porque Ele deixou você aqui e não levou você para o céu logo. É para você fazer a obra dEle. Segunda coisa, dependa de Deus, meu querido. O texto aqui, em nenhum momento ele está dizendo que você não possa ter uma roupa boa, um carro bom, uma casa boa, que você desfrute daquilo que Deus tem lhe dado. Se Deus tem lhe dado um bom salário, deixe de ser miserável, desfrute disso. Desfrute disso. Coma uma boa comida, vista uma roupa boa, compre um carro bom, leve sua esposa para um bom restaurante, porque se você morrer, seu miserável, o dinheiro que ficou na conta, o outro que vai casar com ela, é a primeira coisa que ele vai fazer, é uma viagem com ela. Dizer: minha filha, você está precisando de uma viagem para a gente desfrutar. E o abestalhado morreu e não desfrutou do dinheiro que Deus tinha lhe dado. Então, desfrute daquilo que Deus tem lhe dado, mas nunca esqueça que você depende de Deus. O seu sustento não vem da igreja, da igreja, no caso dos pastores, não vem da empresa que você trabalha, não vem do governo. O seu sustento vem de Deus. Ele é que é o provedor na sua vida. É Ele. Sua despensa está vazia, meu irmão. Antes de você falar para o pastor, para o amigo, para quem quer que seja, dobre os joelhos e fale com aquele que pode todas as coisas. Por último,
a última aplicação. Esse texto mostra para nós, meus irmãos, que aqueles homens, eles cumpriram o que o Senhor mandou. Com todas as limitações deles, com todas as limitações, eles vão pregar. Diz o texto no verso 30, depois a gente vai chegar nele, que eles retornam com um relatório para dar a Jesus. Eles estão felizes, não só porque eles pregaram, mas porque os demônios saíam das pessoas, as pessoas eram libertas, o Senhor fez maravilhas, e eles estão voltando felizes da vida com aquilo, porque a obra de Deus produz alegria. E aí, quando eles estão bem felizes com isso, Jesus disse assim: vocês estão alegres porque vocês estão vendo os demônios se submetendo, a obra de Deus sendo feita? Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no céu. Está escrito no céu. Então, mesmo que ninguém lhe honre nessa vida pela obra que você está fazendo, não se entristeça, porque o seu nome, a obra que você fez, está registrada nos céus. O pastor Enoque está aqui. Talvez se eu não tivesse feito referência, para muitos que estão aqui, não sabia da história do nosso pastor e do quanto Deus abençoou essa igreja através da vida dele. Mas independente disso, do reconhecimento humano, tudo que o pastor fez e o nome dele está registrado nos céus. Vamos ficar de pé para a gente orar. Eu queria convidar aqui o pastor Enoque. Por favor, pega aqui um microfone, Renato.